Olá, queridos irmãos, graça e paz. Estou aqui uma vez mais para que possamos juntos refletir mais esse estudo bíblico, ainda de maneira remota, abrindo aí o mês de fevereiro, seguindo a nossa revista, lição número 6, intitulada Caminhando na Direção Certa. Esse estudo, irmãos, ele foi realizado pelo pastor Claudemir Faria, uma pessoa muito querida, pastor na Primeira Igreja Batista do Paraíso. Já tivemos a oportunidade de sermos abençoados por ele em algumas pregações, realizadas em nossa igreja. Eu particularmente já tive a oportunidade de estar juntamente com eles, louvando a Deus, em cultos musicais, com apresentação de coral, de orquestra, pois a sua esposa, Marta Keila, é ministra de música lá. Então fica aqui o nosso carinho, o nosso afeto a essa família pastoral e a toda a igreja. Amados, nosso texto base fica em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Na minha versão está assim: Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor e a obedecer a essas leis e ensinar os seus mandamentos aos israelitas. Amados, nesse estudo nós temos a evidência de um personagem muito importante, um personagem icônico, que é Esdras. Algumas pesquisas que eu realizei, achei ali algumas citações em que Esdras pode ser considerado o fundador do judaísmo, no mínimo ali um grande incentivador de suas tradições. Ele já teria certa notoriedade na época, pois ele vinha da linhagem sacerdotal, de Arão. Ele também era uma pessoa muito inteligente. Ele era um escriba, pois os escribas estudavam e ensinavam as escrituras, e a Bíblia ainda o coloca como escriba hábil, quem realizava tais tarefas com excelência, com extravagância. Mas o grande diferencial que a gente verifica no nosso texto base é que a decisão de Esdras não foi só estudar a lei, não só realizar a função de um escriba. Foi também de estudar, foi de ensinar e de obedecer a essas leis. Ele tinha prazer nisso. Ele colocou seu coração voltado a isso. Ele entregou, no caso, o melhor de si. Esdras, ele se encontrava no exílio babilônico e ele tinha o desejo de saber como o seu povo, em sua terra, se encontrava, se permanecia obediente às escrituras. Ele foi ao rei, fez esse pedido para que regressasse à sua terra, e o seu prestígio com o rei, com a Artaxerxes, ficou evidente, pois o mesmo, além de lhe conceder o seu pedido, lhe deu a responsabilidade de levar riquezas ainda para a construção do templo, materiais nobres, materiais finos, também para a ornamentação do mesmo, e também lhe deu autoridade para nomear juízes e alguns cargos políticos em sua terra. Nós temos em Esdras algumas características que, por sua decisão de estudar, de ensinar e obedecer, ele recebeu a missão de Deus. Ele sabia que seria difícil, mas em nenhum momento ele se envaideceu, achando que a capacitação seria só por ele, pois o texto mesmo, no versículo 9, fala que as mãos do seu Deus estavam sobre ele. Então, através disso, ele foi encorajado a permanecer nesta
nesta missão, ele, com certeza, assim, é uma suposição que, ao encarar a realidade do povo, ele teve tristeza em verificar que o povo estava totalmente afastado de Deus, estava desobediente, mas Deus lhe deu coragem, lhe deu resiliência, né, para que lograsse esse êxito, né? E o texto também nos diz que o povo recebeu as suas recomendações com alegria, né, com prazer. Então, com certeza, Esdras deixou esse legado ali para o povo, e esse legado foi além, né? Ele fica até para nós. O autor, né, o pastor Claudemir, no estudo ele faz também esse paralelo, né, da atual situação, da situação do povo, aquela época, com a nossa situação, né, como se encontra a nossa sociedade, e como nós clamamos para que mais Esdras sejam levantados, né, no nosso meio, né, para que possa motivar o nosso povo a seguir a Deus, a seguir a verdade. Então, amados irmãos, já aqui finalizando esse estudo, né, nós vemos que Esdras ele concluiu com sucesso, né, a sua missão. Ele enfrentou dificuldades, mas caminhou na direção certa, na direção correta. A sua confiança na independência sempre estiveram no Senhor. Foi a boa mão de Deus, né, que fez toda a diferença. Então foi a boa mão de Deus que foi a diretriz, foi a bússola, né, para que ele cumprisse essa meta, né, cumprisse a sua missão. Que possamos fazer como Esdras, né, podemos colocar à disposição a Deus o nosso coração, para que assim tenhamos a força necessária para que permaneçamos firmes e constantes, né, tenhamos também ânimo e fervor, né, espiritual, e se estivermos em Deus, em nós, se permitirmos que a boa mão, né, essa boa mão de Deus nos conduza, então nós vamos desfrutar dos efeitos de vivermos o centro do querer do Senhor. Então, que nós possamos decidir, que possamos também permitir, né, que essa boa mão de Deus ela nos ensine, nos dê a aptidão, a habilidade, também no ensino na palavra. Eu acho que essa característica desse prazer que Esdras teve, Jesus também teve, né, em que Jesus nos pede para irmos, né, ide e façam discípulos. Então, assim, esse legado ele continua, né, ele permanece, né, desde Esdras, Jesus e até a nós. Então, que Deus nos ensine, né, e que dessa forma o nosso caráter seja moldado para que seja o padrão, né, padrão de Deus, né, que seja apresentado aos que estão à nossa volta. Ok, meus irmãos? E ainda aqui seguindo esse para pensar e agir, que ele coloca em perguntas, eu vou colocar aqui como exclamações, né, que então que busquemos a vontade de Deus em nossas vidas, dediquemos nossos dons e talentos para a obra e procuremos expressar o caráter do Senhor. Ok, meus irmãos? Espero então que realmente Deus tenha nos dado toda a instrução, né, nesse estudo, que possa ter feito a diferença, né, na vida de cada um. Ok, meus irmãos? Eu deixo aqui então meu abraço a todos, um excelente final de semana, aos que
estarão no domingo, no culto presencial. Aos que ainda estão optando por assistir pelas mídias sociais. Tenhamos então um bom final de semana, um bom domingo, possamos cultuar ao nosso Deus e que sejamos instruídos para que estejamos seguindo, sendo aprovados, né, por Ele, e sejamos instrumentos, né, para a Tua obra, que é boa, perfeita e agradável. E, meus irmãos, um grande abraço, fiquem com Deus.